Bom dia, tudo bem? Na primeira aula do nosso canal, a gente vai dedicar a falar sobre o metabolismo da glicose. Eu sou o professor Juliano Ferreira, farmacêutico bioquímico, e estaremos discorrendo sobre esse assunto. Quando falamos sobre qualquer elemento, qualquer molécula, principalmente em conteúdos bioquímicos, a primeira coisa que eu sempre falo aos alunos, precisamos saber a origem. Então, qual é a origem da glicose? A glicose, como todos sabem ou deveriam saber, é um carboidrato. Logo, ela se origina prioritariamente a partir de outros carboidratos, quando estes são quebrados. Porque sabemos que os carboidratos, conhecidos popularmente como açúcares no sangue, eles podem ter moléculas pequenas, chamadas de monossacarídeos, pode ter moléculas que são unidas, duas moléculas, chamadas de sacarídeos, ou de cadeias longas, chamadas de polissacarídeos. O mais importante, o mais conhecido é o glicogênio. Lembrar que tudo que termina em gênio, lembra-se reserva. Então, glicogênio é uma reserva de glicose. São inúmeras cadeias de glicose que são armazenadas para um consumo quando necessário. Porém, temos que saber que a glicose não se origina apenas a partir dos carboidratos. Quando necessário, eu posso quebrar as minhas reservas. Quem são as reservas do nosso organismo? São as gorduras, os lipídios. Mas, se eu tiver um período muito grande de inanição, ou seja, sem alimentação, estou perdido no mato, não consigo comer nada, eu começo pela ordem prioritária. Quebro carboidratos, se assim eu estiver. Se eu não tiver carboidratos, eu vou quebrar quem? Os lipídios. Chega um momento que eu posso ter consumido todas as minhas reservas. O que vai me sobrar? As minhas proteínas, massa muscular, que é a última alternativa do seu organismo para te manter funcionando, certo? Qual que é o sinônimo para glicose? O sinônimo é destrose, certo? Então, muitas pessoas não sabem, mas glicose e destrose é a mesma coisa. E um fato interessante que temos que saber, todos os carboidratos, independente de qual tipo, qual cadeia ele possui, eles são pertencentes a duas funções da química orgânica. Ou eles são aldeídos, ou eles são cetonas. A fórmula química da glicose ou da destrose, qual é? É C6H12O6. Qual que é a função da glicose no nosso organismo? É ser uma fonte primária de energia. Então, seu organismo dispõe de glicose para gerar energia através dos processos de respiração celular ou de fermentação, né? Que no nosso organismo também ocorre o processo de fermentação, principalmente a nível muscular. E fermentação é o modo de fabricação de energia ou de produção de energia que ocorre lá nos seres menos desenvolvidos, como bactérias, vírus, etc. Né? Ela pode ser encontrada tanto na sua forma livre, só uma molécula de glicose livre, né? Ou combinada a outros carboidratos. Como eu disse anteriormente, eu posso ter os disacarídeos, os oligosacarídeos, cadeias pequenas, ou os polissacarídeos, que são cadeias longas. Coloquei alguns exemplos aí. Maltose. O que é uma molécula de maltose? É a união de duas moléculas de glicose. Quem que une uma molécula de carboidrato a outra? Isso é importante a gente saber, que às vezes pergunta no concurso. São chamadas de ligações glicosídicas. A sacarose. O que a sacarose é? É um outro carboidrato, né, um disacarídeo, que é formado pela união de uma molécula de frutose com a molécula de glicose. O que é interessante saber nisso aqui? Glicose e frutose possuem a mesma fórmula química. O que diferencia ambas? Uma é um aldeído e a outra é uma cetona. Então, a frutose é uma cetona e a glicose é um aldeído. Outro exemplo de como eu posso obter a glicose, quebrando a molécula de lactose. Então, a lactose é formada através da união de uma molécula de glicose com uma molécula de galactose. Sabemos então já que a glicose é um carboidrato que é usado como fonte de energia que provém do metabolismo dos carboidratos
mas não só dos carboidratos. Lembrar que eu posso quebrar lipídios e proteínas para poder formar essa importante substância. E, logicamente, temos que controlar os níveis dela. Quando a glicose está muito alta, isso traz consequências para o organismo, assim como os níveis muito baixos também traz consequências, né? Então, a gente não deve ter nem hipoglicemia, nem hiperglicemia. Às vezes acontece de forma transitória, por alimentação ou por jejum. Então, a gente tem que ter níveis normais, ou a normoglicemia. Então, quem que controla isso? Então, o órgão responsável pelo controle dos níveis de glicemia no nosso corpo, quem é? O pâncreas. Então, a gente aprendeu que lá dentro do pâncreas, lá no córtex do pâncreas, tem um localzinho chamado de ilhotas de Langerhans, que tem 3 tipos principais de células: células alfa, células beta e células delta. As células alfa e as células beta, quase todo mundo sabe, já ouviu falar. Muito pouco sabe das células delta. Então, o que cada célula produz? Então, as células beta pancreáticas produzem um hormônio importantíssimo no nosso corpo. Um hormônio que é derivado de proteína, né? Que é chamado de insulina. Então, a insulina é um hormônio hipoglicemiante ou hiperglicemiante. Então, o que eu sempre ensino? Só lembrar do paciente diabético. O diabético tem deficiência de insulina. O que acontece como consequência? Os níveis de glicose se elevam na corrente sanguínea. Então, o que a insulina promove? A diminuição desses níveis de glicemia plasmática. Então, logo, ele é um hormônio hipoglicemiante. Mas como que essa insulina reduz os níveis de glicemia no nosso corpo? A glicose, para ser usada como substrato para a produção de energia, ela tem que estar dentro da célula. Mas ela não consegue entrar sozinha para dentro das células do nosso organismo. Ela precisa que essa insulina faça esse transporte através de enzimas específicas. Então, ela pega a molécula de glicose e faz o carreamento para dentro das células, para ser consumida e gerar energia para o nosso organismo. Logicamente que nem toda a glicose plasmática vai se adentrar para as células. O que eu faço com esse excesso? Quando eu como e tenho excesso de glicemia, o excesso de glicose vai ser armazenado no nosso organismo sob a forma de glicogênio. Esse glicogênio, como eu falei anteriormente, tudo que termina em gênio é reserva. Um exemplo de outra molécula, fibrinogênio, é reserva de fibrina. Onde que esse glicogênio vai ser armazenado? Ele vai ser armazenado em órgãos que têm grande consumo energético. Os órgãos que têm o maior consumo energético no nosso organismo são aqui o fígado, que tudo passa pelo fígado, e os músculos, porque tem contrações, né, o tempo todo. Então, as minhas reservas de glicogênio são armazenadas prioritariamente nesses 2 locais. Então, a insulina, hormônio hipoglicemiante. Temos também as células alfa-pancreáticas. O que elas produzem? O hormônio que é o contrário do papel da insulina. Se eu tenho um hormônio que faz a minha glicose diminuir, eu tenho que ter um hormônio que, quando necessário, faça a minha glicose se elevar, que é o chamado glucagon. Então, o glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Então, o que ele faz? Ele vai tirar a glicose de dentro das células? Não. Uma vez entrou, ela vai ser utilizada. Então, como é que o glucagon faz aumentar os meus níveis de glicose na minha corrente sanguínea? Ele vai pegar as minhas reservas. Quem é a minha reserva? O glicogênio. E vai promover, vai estimular a quebra desse glicogênio em cadeias de glicose, sendo liberada para a corrente sanguínea. Então, todas as vezes que a gente está em jejum, estou com fome, tomei café logo pela manhã, já são 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, ainda não almocei, não consumi nada de alimento, o que meu organismo faz? Vai lá nas minhas reservas e estimula. Olha, preciso de energia. Então, eu vou quebrar esse glicogênio em moléculas de glicose e vou liberar na corrente sanguínea. Aí as células vão ter o aporte da glicose e vão promover a energia necessária para o nosso bom funcionamento. Aí tem uma figurinha, né, mostrando o que eu falei para vocês,
do papel da insulina e do glucagon, né? Um regula o outro, então é um mecanismo de feedback. Quando um aumenta, automaticamente o outro diminui. Aí eu falei anteriormente, quase todo mundo sabe que tem insulina, que tem glucagon, que um faz aumentar e o outro faz diminuir. Mas quem que controla esses níveis de insulina e glucagon no nosso corpo? Existe um hormônio que muitos sabem, principalmente porque ele é muito falado em relação, porque é conhecido como hormônio do crescimento, que é a somatostatina ou GH, né, o hormônio do crescimento. A somatostatina também é produzida, ela é produzida em outros locais, secretado pela hipófise, por exemplo, mas ele é produzido também nas células delta, lá das ilhotas de Langerhans. E o que ela faz? É ela que faz esse feedback, esse controle dos níveis de insulina e glucagon. Então, diminuição de um, aumento de outro, estimula a produção de somatostatina e vai fazer esse feedback, esse controle. Então, dentro da homeostase da glicose, nós temos 3 hormônios que promovem essa homeostase. Insulina, hipoglicemiante, o glucagon, que é hiperglicemiante, né, que promove o aumento da glicose, e a somatostatina, que vai fazer essa regulação, esse feedback dessas duas substâncias, ok? Todo mundo já ouviu falar de uma doença, né? Então, a pergunta, né? Qual é a principal doença associada à glicemia? Eu sempre brincava em sala de aula, que quando eu fazia essa pergunta, que eu falava que era a mulher do diabo, né? A diabetes. Então, a diabetes é uma doença extremamente prevalente na população nacional e mundial, que aumenta meio que estratosfericamente a cada década, principalmente pelos maus hábitos alimentares, né? Então, qual que é a consequência da diabetes? A gente vai ver. Então, quando eu falo consequência, o que ela vai causar no paciente? Como que a gente sabe que um paciente é diabético? Fazendo os exames de rotina para ver os níveis de glicemia desse paciente, né? Então, a diabetes, ela tem subdivisões. Quais são as principais ou as mais conhecidas subdivisões da diabetes? Eu tenho a diabetes mellitus gestacional, como já está falando, é aquela que é descoberta ou ocorre durante a gestação. Tem a diabetes insípidos, que ela, na verdade, a gente vai falar daqui a pouco, é meio que uma confusão, como se fosse uma diabetes, mas não é a diabetes. E tem a diabetes mellitus. Alguns falam mellitus, eu falo mellitus. Essa diabetes mellitus, ela pode ser dividida em duas categorias, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, ela é conhecida também, né, como, então sinônimo, como insulino dependente. É uma diabetes que é diagnosticada prioritariamente na fase da infância e da adolescência. Ela sempre está relacionada com a causa autoimune e muitos sabem que ela é considerada como se fosse hereditária. Então, pais que possuem diabetes tipo 1, os filhos, né, a prole, tem grandes chances também de desenvolvê-la. Ela tem como fator, né, sinal característico, a destruição das células betas do pâncreas, ou seja, a produção de insulina vai ser muito prejudicada ou totalmente prejudicada. E, devido a essa situação, eles têm a maior propensão a ter um quadro chamado de cetoacidose. Estou até vendo aí que o acentozinho no A ficou... não, mentira, né? É o ponto e vírgula acima do A. Então, tem a maior propensão a ter cetoacidose, que é uma condição que, se não resolvida, pode levar o paciente a coma até a óbito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Nós temos também a diabetes mellitus tipo 2, que é popularmente chamado como adquirida. Então, como é que a gente adquire esse bem tão precioso, né? Mentira, é uma doença traiçoeira, né, gente? A diabetes tipo 2, ela é adquirida principalmente devido aos maus hábitos alimentares, sobre uma sobrecarga do fígado e do pâncreas, levando a uma destruição também, ou uma diminuição da produção da insulina. Ela é diagnosticada principalmente na fase adulta. Estatisticamente, tem esses dados que a maioria da população descobre a diabetes tipo 2 próximo dos 40 anos. Até porque muitos pacientes não vão fazer exame de rotina, né? Principalmente a classe do sexo masculino, né?
ela está associada aos maus hábitos alimentares, alto consumo de gorduras principalmente, que vai sobrecarregar, como eu disse, fígado e pâncreas, né? E logicamente ligado à obesidade. Ela tem um início insidioso, então vem e não tem muitos sinais no início, depois que vai aparecer os sinais característicos da diabetes, né? E como característica também um quadro chamado, né, de resistência à insulina. Às vezes tem uma produção da insulina, mas essa insulina não consegue fazer o papel dela, que é levar a glicose para dentro da célula. E posso ter também, lógico, como a gente falou também, uma deficiência parcial na secreção da insulina. Como característica, né, um sinal característico da diabetes tipo 2, temos esses nomezinhos bonitinhos aí, ó, acantose nigricans. O que é isso? Muitos já devem ter visto pacientes, na maioria também, né, até obesos ou com sobrepeso, começam a desenvolver manchas escurecidas na região do pescoço, no dorso, próximo da nuca. Então, esse fenômeno é provocado por altos índices de insulina. Então, viu esse paciente com essa mancha escurecida no pescoço, vai ter uma fotinha para vocês verem, é um sinal de diabetes tipo 2. E também uma consequência, né, da diabetes tipo 2 é o aumento dos níveis de triglicerídeos. Então, o paciente, além de ter a glicemia elevada, também pode cursar com aumento dos níveis de triglicerídeos. Então, característica a olho nu, quando eu coleto essa amostra do paciente, vai ficar um soro com aspecto bem leitoso. Até porque, se a insulina não está funcionando adequadamente, então o organismo não entende que tem glicose circulante. Então, o que eu vou começar a quebrar? As minhas reservas. Então, consequentemente, meu nível de triglicerídeos vai aumentar. Somado ao fato que a maioria desses pacientes tem um consumo elevado de triglicerídeos. Tá aí a imagem da acantose nigricans, que parece aqueles sujeira no pescoço, mas não é, gente. Então, são essas manchas enegrecidas que vão dar o sintoma, né, o sinal característico. E aí, ao outro lado, um soro lipêmico, né? O soro, quando a gente coleta, ele é um amarelo bem límpido, transparente, né? Que a gente consegue até ver através dele. Então, é um amarelo bem clarinho, brilhoso. E aí está um soro extremamente lipêmico, leitoso. Quanto maior os níveis de triglicerídeos, mais leitoso a amostra vai ficando, tá? E aí nós temos o quadro chamado cetoacidose diabética, que eu falei lá atrás que os pacientes que são diabéticos tipo 1 têm a maior propensão a desenvolvê-la. Tipo 2 pode desenvolver? Pode, mas é menos comum. Mas se não fizer uso da medicação de forma adequada, também vai ter chance de desenvolvê-la. Como que ocorre esse processo? Como até falei ali atrás um pouquinho, gente. Paciente que tem diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, vai ter os níveis de insulina diminuídos ou zerados, né? Se for diabético tipo 1. Se eu tenho a insulina diminuída, ela não vai fazer o papel que é esperado que ela faça. Então, essa glicose que está circulante, fiz a minha alimentação, consumi um carboidrato, metabolizei esse carboidrato, foi reduzida a molécula de glicose, vai ficar circulante no teu sangue. Quem faz esse carreamento para dentro da célula, a gente falou lá atrás, é a insulina. Se eu não tenho a insulina para fazer esse papel, o que acontece? Essa glicose vai ficar circulante na corrente plasmática. Vai ficar lá, porque ele não tem quem faça esse transporte. Então, o seu organismo não vai entender que tem glicose, porque pode ter trocentos milhões de partículas de glicose na corrente sanguínea. Se não tiver quem pegue ela e leve para dentro da célula, eu não vou ter entender que eu tenho glicose. Então, o que o seu organismo faz? Que a gente falou lá no início, se eu não tenho carboidrato, o que eu vou quebrar? Vou quebrar gorduras. Então, o processo de quebra das gorduras é chamado de beta-oxidação. Então, eu vou pegar meus ácidos graxos livres, que são minhas gorduras de armazenamento, e vou quebrá-las, visando o quê? Produzir energia para o meu corpo. Quando eu quebro esses ácidos graxos, que são a minha reserva, eu produzo duas substâncias. Os triglicerídeos, ou triacilglicerose, ou triglicerídeos, tanto faz, e outras substâncias são chamados corpos cetônicos.
Os principais corpos cetônicos são dois, que está aí, que é o ácido beta-hidroxibutílico e o ácido cetoacético. E tem mais um que é chamado de cetona. Essas duas moléculazinhas são muito semelhantes à glicose. Então, quase todas as células conseguem absorvê-las e conseguem produzir energia para o seu organismo. O que é o problema? Quando eu estou, por exemplo, estou em jejum, o que eu vou fazer? Se eu não tenho carboidrato, quebro gordura. Vou lá produzir corpos cetônicos. Mas, depois de um certo tempo, eu vou lá e vou me alimentar. Esse processo de quebra dos lipídios é estancado, paralisou. No paciente diabético, se ele não fizer o uso certinho da insulina ou da medicação, se for um tipo 2, por exemplo, o que vai acontecer? Esse fluxo vai ficar meio que contínuo. Então, eu vou sempre quebrar gordura, eu vou sempre produzir corpos cetônicos. E o que acontece? O meu pH sanguíneo vai começar a se alterar. Então, o pH do sangue, ele é levemente alcalino, né? Então, um pouquinho acima de 7. Ele é meio que a gente fala como se fosse pH neutro. Como eu vou produzindo um corpo cetônico, eu vou acidificando o meu sangue. Então, o que acontece? Esse excesso de corpos cetônicos vão começar a consumir os meus íons bicarbonatos, que o bicarbonato é o tampão do seu sangue. Então, o que acontece? Eu vou mudar, inclusive, até a frequência respiratória, porque o seu organismo tenta equilibrar essa acidose para voltar o teu sangue para um nível de pH neutro levemente alcalino. Então, o paciente vai ter um aumento da frequência respiratória, no primeiro momento, geralmente começa a transpirar de forma mais efusiva, vai ficando sonolento, vai ficando entorpecido, meio prostrado. Se não for controlado, pode evoluir para um coma, chamado coma diabético. Se não for visto, o paciente não foi tratado com a medicação, a insulina, o medicamento que ele faz o uso, esse coma pode evoluir para cruzinha, cemitério. Aí jaz uma vida. Então, alguns pacientes, infelizmente, acabam indo a óbito por causa da chamada cetoacidose. É comum acontecer o quadro? É comum acontecer. Levar à morte é comum? Não tão frequente, mas se esse quadro não for cessado, isso aí pode levar sim à morte, tá? Volta. Então, a diabetes mellitus, nós falamos tipo 1 e tipo 2. Geralmente a pessoa é insulino dependente, ligada a fatores autoimunes. Tipo 2 é adquirida, ligada aos maus hábitos alimentares. A tipo 1 tem mais propensão a ter evolução para o quadro de cetoacidose do que a tipo 2. Também temos a chamada diabetes gestacional. Como o próprio nome já fala, é descoberta durante a gestação. Então, a desglicemia, ou seja, a variação do nível de glicose, é a alteração metabólica mais comum na gestação. Hoje, a gente tem um aumento, Hoje não, dos últimos 10 anos para cá, até um pouco mais, aumentou muito o número de diabetes gestacional. Eu tenho alguns bons anos de experiência em laboratório e lá no início da minha profissão, tinha muito poucos casos de diabetes gestacional. Hoje, quem está no laboratório, todos os dias acaba tendo diagnóstico. Até porque está aumentando a prevalência de diabetes na população. Então, consequentemente, quem está na idade fértil tem mais propensão a desenvolver a diabetes gestacional. Ela é um processo, uma doença, entre aspas, doença transitória, ou seja, desenvolve durante a gravidez, se fizer acompanhamento de forma adequada, alimentação adequada, vai ter o filho, pariu, geralmente no mês conseguinte, volta aos níveis normais. Porém, se a paciente não fizer o controle dos níveis glicêmicos, ela pode sim se tornar definitiva. Então, a paciente que desenvolveu a diabetes gestacional passa a ser uma diabetes tipo 2. Vai ter que usar medicamento o resto da vida, se não fizer o acompanhamento nutricional. Então, nós temos duas situações aqui. Eu tenho a diabetes mellitus diagnosticada na gestação e tenho a diabetes mellitus gestacional.
Essa diabetes diagnosticada na gestação é aqueles quadros que a mulher, por questões de mau acompanhamento ou não acompanhamento nutricional, ou até questões fisiológicas, ela vai levar essa doença para o resto da vida. Então, como é que eu sei se essa paciente vai desenvolver ou não? Através do controle dos níveis de glicose. Então, vou fazer os exames de glicemia e vou fazer outro exame que saiu, a sigla, né, HbA1c, que é um exame chamado de hemoglobina glicada. Então, se eu faço pós-parto e esse nível de hemoglobina 1A1c deu maior ou igual a 6,5%, ela se tornou a diabetes mellitus tipo 2, certo? Pariu, teve o filho, teve o parto e os níveis voltaram ao normal, ela teve uma diabetes gestacional. Então, o que é o problema? Mães que têm diabetes gestacional, os filhos têm riscos acrescidos de formação. Geralmente, são aquelas crianças que nascem muito grandes, então esses super bebês têm 4,5 kg, 5 kg ou até mais. Então, geralmente, são filhos de mães que tiveram diabetes gestacional. Aí está um quadrozinho falando, né, de acordo com o controle, quais são os exames que podem ser feitos, só para a gente poder colocar, né, o valor de referência para a glicemia na gestação é até um pouco diminuído, né? O valor normal, a gente vai falar mais à frente, é de 70 a 99. Para a gestante é considerado de 70 ou 65 até 92. Então vocês estão vendo aí, ó, que na glicemia, na diabetes mellitus gestacional, deu entre 92 e 125, já é considerado diabetes mellitus gestacional. Tem outros exames que vão ser realizados, TOTG, teste oral de tolerância à glicose, chamada curva glicêmica, a gente vai falar também mais à frente. Fez lá após a 24ª semana, a glicemia de jejum deu acima de 192, diabetes. Na curva glicêmica, fez a curva glicêmica, ingeriu lá 75 gramas de destrose, de glicose. Após 1 hora, o valor deu maior ou igual a 180, também é indicativo de diabetes mellitus gestacional. Fez a curva glicêmica e após as 2 horas, que é o prazo que a paciente fica dentro do laboratório, deu entre 153 e 199, também é indicativo de diabetes mellitus gestacional. Todos esses dados, gente, foram tirados lá da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Tem as diretrizes, quem tiver curiosidade, acessar o site. Geralmente ele é feito uma revisão anual, onde os parâmetros para diagnóstico, tratamento vão estar incluídos lá, tá bom? Aí nós temos nesse quadro os fatores de risco para o diabetes mellitus gestacional. Acho que o principal, né? Idade materna avançada, sobrepeso, histórico familiar, presença da acantose nígricas, obesidade central, hipertrigliceridemia, hipertensão arterial. Então, tem vários outros aí, itens que podem ser feita a triagem para prevenir o desenvolvimento dessa diabetes na gestação, tá bom? E é outro tipo de diabetes que eu sempre gosto de falar, porque isso eu já vi vários concursos perguntando e quase ninguém acerta a questão, que até é relativamente fácil, é a diabetes chamada de insípidos, tá? Essa diabetes não tem nada a ver com insulina, certo? Ela é chamada de diabetes porque os sinais que ela provoca no paciente são confundidos com a diabetes. Então todo mundo sabe que nossos rins têm a função de filtrar nosso sangue, retirar as impurezas e eliminá-las através da urina. Existem hormônios que controlam. Um faz reter líquido, o outro faz eliminar líquidos. Esse hormônio que faz reter líquidos é chamado de vasopressina ou hormônio antidiurético, que é chamado de ADH, né? A sigla contém em inglês ADH. Então já está falando, ele retém líquido no nosso organismo para que os eletrólitos possam ser reabsorvidos e manter a homeostase do seu corpo. Em alguns pacientes, por vários tipos de questões, esse hormônio pode ter essa quantidade diminuída. Logo, se eu diminuo esse hormônio antidiurético, qual vai ser a consequência? Eu vou começar a ter uma diurese ou eliminação de líquidos muito aumentada. O paciente vai várias vezes ao banheiro. Lembrando que o principal sintoma, o sinal característico da diabetes é a tal da poliúria, né?
o aumento do número de micções, aumento de idas ao banheiro. Então, ele é chamado de diabetes insípidos por isso, que o principal sinal é aumento da diurese. Mas lembrando que não tem nada a ver com insulina, é diminuição ou deficiência na produção do hormônio antidiurético, tá ok? Aí vamos adentrando, falando em diabetes. Quais são os sinais clássicos do diabetes? Isso, qualquer livro que você for ver, que você colocar no, que eu falo, pai dos burros, Google, né? Colocar lá, sinais clássicos do diabetes, são chamados 4Ps. E mais um, que isso é uma coisa minha, que eu sempre adaptei para mim. Então, quais são os 4Ps? Primeiro, poliúria, acabei de falar, aumento do número de micções, idas ao banheiro, tá? Por que que isso vai acontecer? Porque em consequência da diabetes, o que que vai acontecer? A diabetes provoca o aumento da glicose plasmática. Se você come muito doce, eu sempre perguntava isso para meus alunos na faculdade, qual que é a consequência natural? Te dá muita sede. Por quê? Você tem que diluir essa quantidade de doce para que o excesso seja eliminado ou seja aproveitado. Então, se eu bebo muita água, que é chamada polidipsia, automaticamente eu vou mais vezes ao banheiro. Então, poliúria é o aumento da frequência de micções. Polidipsia é uma sede intensa. A boca fica seca constantemente. E na correria do dia a dia, muitos pacientes não se dão conta disso e acham que isso é normal, e não é, né? Então, se eu bebo mais água, eu vou mais vezes ao banheiro. Então, polidipsia, poliúria. E tem ali no meio a polifagia. Fagos, lembrar de fagocitose, o que é? Comer. Então, é um aumento da fome. Eu tenho uma fome que nada passa. Muitas vezes o paciente acha que até verme, né? Não, gente, não é não. Isso aí é problema. Por quê? Como a gente falou lá atrás, o seu organismo só entende que você está alimentado se essa glicose entrar para dentro da sua célula. Você pode comer o tanto que for. Se não tiver glicose, não tiver insulina para carregar essa glicose para dentro das células, o seu organismo não vai entender que está alimentado. O que vai fazer? Vai te pedir mais comida, vai te pedir mais comida. Então, é uma fome intensa que vai dar no paciente. Então, os 3 primeiros P's são polifagia, fome intensa, polidipsia, sede intensa, e poliúria, que é aumento da frequência de idas ao banheiro, tá? E o outro P, que não é do chamado do poli, é a perca de peso repentina. Por quê? Lembrar que a gente falou lá atrás, se eu não tenho carboidratos, o que eu vou quebrar? Gordura. Se eu quebro minhas gorduras, o que vai acontecer? Vou perder massa muscular, vou começar a quebrar proteínas. Então, é uma cadeia de eventos. Então, paciente diabético, sempre falava isso e falo isso, desenvolve, principalmente o tipo 2, desenvolve a diabetes pelos maus hábitos alimentares, sobrepeso e obesidade. Quando desenvolve diabetes, vai só perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. Esses casos que não são controlados, dos pacientes, quase todos vão chegar ao dia de partir lá para o andar superior, bem magrinhos. Então vai ter uma perda de peso. Por mais que coma, perde peso. E alguns acham que isso está sendo saudável. Ah, estou emagrecendo. Não, você está perdendo reserva, você está perdendo massa muscular, tá? E esse mais um que eu sempre coloco, gente, isso aí é uma questão que eu sempre falo para todo mundo, para observar. Presença de muita espuma na urina. Ir no banheiro, fazer xixi e verificar que tem espuma na urina, às vezes até normal, pela altura do momento de fazer o xixi lá no vaso. Mas essa espuma é aquela que vai ficar abundante. Essa presença de espuma abundante dentro do vaso sanitário não é normal. Isso aí é um indicativo que você está perdendo proteínas através da urina. Porque uma das consequências a longo prazo da diabetes é a lesão a nível renal, a nefropatia diabética. Então, os seus rins, que é uma malha, pensa numa rede de pesca, com uma malha bem pequenininha para pegar peixe pequeno. Com o excesso de glicose, vai começando a destruir. A malha que é pequena vai só se abrindo. Então, aqueles elementos que deveriam ser reabsorvidos lá nos túbulos renais vão ser eliminados. Então, se eu elimino proteína na urina,
dos sinais visíveis ao olho nu é a presença de espuma em grande quantidade. Então, abre o olho, tá? Antigamente, o que o pessoal falava? Fez xixi lá no vaso. Homem, bicho danado, né? Respinga tudo fora. Juntou formiga, é diabetes. Antigamente, se vocês pegarem os livros mais antigos aí de bioquímica, vai falar que lá nos anos muito atrás, o diagnóstico era feito provando a urina para saber se estava adocicado, né? Graças a Deus que nós não nos formamos nessa época, né? Para ter que fazer esse exame aí de paladar, né? Aí eu coloquei as consequências principais do diabetes. Acho que a principal de todas dela, que é a que mais frequentemente acontece, é a chamada retinopatia, lesão da retina. Essa lesão da parte dos vasos e dos nervos que irrigam e que faz a sua retina do seu olho permitir a nossa visão, vai sendo lesionada dia após dia. Então isso ao longo prazo vai provocar cegueira. Outra consequência que nós temos é a chamada nefropatia, então lesão dos rins. E isso, se não for controlado, vai levar o paciente a ter insuficiência renal. É o que eu acabei de falar, vai destruindo os rins dia após dia, tá? E nós temos também a chamada neuropatia, parte nervosa. Então, seus nervos vão sendo destruídos também. Vai começar a ter formigamentos, perca de sensibilidade, tá? E isso pode levar aos dois quadros, que eu tá logo embaixo, ao pé diabético. São aquelas feridinhas que não cicatrizam por nada, justamente para essa neuropatia, que se não for tratado logo de início, gente, muitos vão evoluir para amputações. Então começa, amputa um dedinho, amputa o outro, muitas vezes amputa o pé, amputa a perna, ou amputa a mão. Então o diabético tem que ter um controle. Esses que não fazem o controle medicamentoso, nutricional, estão mais propensos a sofrer essas consequências. E como nós falamos lá atrás, uma das consequências também é o aumento dos níveis de triglicerídeos no sangue, aquele soro lipêmico que a gente mostrou lá atrás. Quais são os exames que são correlacionados? Como que eu posso diagnosticar a diabetes ou como que eu posso prevenir, né, para ter o controle disso acontecer? O exame mais comum que nós temos é a glicemia de jejum. O nome já fala, tem que ser feito em jejum, tá? Então, quando a gente fala jejum para laboratório, especificamente falando em glicose, é um jejum de no mínimo 8 horas e no máximo 12 horas, tá? Qual que é a amostra que a gente pode utilizar? Convencionalmente, nós usamos dois tipos de amostra, ou soro ou plasma. Soro é aquela amostra que eu coleto sem anticoagulante. Até no próximo vídeo que eu vou fazer uma aula falar sobre as fases do laboratório, o que é fase pré-analítica, analítica e pós-analítica, o que pode acontecer de errado nessas fases, tá? Então, o soro, geralmente hoje os tubos, né, são coletados em tubos a vácuo e as cores são padrões mundial. Então, a gente tem o tubo lá, tampinha vermelha, tampinha amarela ou tem até o vermelho com amarelo. Tudo é sem anticoagulante, só que a diferença é que um tem um ativador do coágulo, tampa amarela, e o vermelho não tem um ativador do coágulo, tá? Ou eu vou colher essa amostra com plasma, com um tubo de fluoreto. O fluoreto, se for até a questão do concurso da EBSER, esse último concurso agora, foi feito em 2023, né? Ele é o tampa cinza, e todos os tubos de fluoreto que vocês vão ver é fluoreto mais EDTA. Então, o fluoreto, ele na verdade não é nem um anticoagulante, ele é um estabilizante. Ele tem ação anticoagulante? Tem, mas é muito pouco. Por isso que ele é associado com EDTA, que é um outro anticoagulante que é muito utilizado na parte de hematologia. Então, qual que é a função do fluoreto? E era justamente essa questão que era a opção correta para você marcar, porque estava errado essa definição lá na prova da EBSER. Então, a função do fluoreto é inibir as enzimas glicolíticas das células. Por quê? Eu coletei minha amostra, vou deixar lá a glicose em contato com as células. Se eu deixar muito tempo, essas células precisam se alimentar. Então, elas vão consumindo gradualmente os níveis de glicose da minha amostra. Então, uma amostra coletada com fluoreto tem uma estabilidade até 72 horas. Quando eu colho no tubo sem anticoagulante, o soro, se eu não fizer a separação da amostra ou
o tubo não tiver o gel que separe parte celular da parte do soro, a cada 2 horas, estima-se que os níveis de glicemia na amostra caiam até 10 miligramas. Então, isso é muito problemático para os laboratórios, né? Hoje, todo mundo usa os tubos a vácuo, a maioria com gel separador, porque as amostras são feitas e analisadas de forma mais rapidamente, tá? Então, o valor de referência para a glicemia, o normal é de 70 até 99 miligramas por decilitro. Quando está um valor entre 100 e 126 miligramas por decilitro, ele é chamado de um paciente que está no pré-diabetes. Deu acima de 126, é já um indicativo de diabetes. Fiz uma vez, deu valor, já é diabético? Não. A gente vai ter que ter pelo menos 2 exames alterados. Glicemia e hemoglobina, glicemia e curva glicêmica, ou 2 exames feitos em dias diferentes. Tá? Tendo certeza que o paciente está em jejum, deu 2 alterados, aí já é diagnóstico de diabetes. Outro exame que a gente pode fazer é a glicemia casual. O que é essa glicemia casual? Pega o paciente em qualquer horário do dia, coleta o material dele e faço a análise. Deu o valor acima de 200, é um paciente diabético. Tá? Então, o paciente pode fazer a ingestão do que ele quiser. Lógico, não vou acabar de comer e dar 40 minutos, que é o processo para fazer a digestão, né, de forma normal, e vou lá dosar. Mas comeu, tem ali 1 hora mais ou menos, vou lá e doso. Deu acima de 200, é indicativo de diabetes. Então, o seu corpo, se você estiver o nível de insulina adequado, funcionando normalmente, independente do que você coma. Se eu dosar a sua glicemia, tem que dar abaixo de 200 miligramas. Outro exame, chamado teste oral de tolerância à glicose, TOTG, ou curva glicêmica, que é o mais popular. É aquele exame que o paciente vai para o laboratório em jejum, coleta a amostra dele em jejum, após coletar, vai ser oferecido para ele uma substância extremamente doce, a glicose, gente, 75 gramas de glicose. Na minha época, lá que eu fiz faculdade e comecei a trabalhar em laboratório, era pegado o pó dissolvido em água e dado. Hoje não, já vem as garrafinhas prontas, a solução, vai ser tomada em jejum. Então, muitos pacientes tomam e passam mal, porque é muito doce e logo cedo em jejum, né? É muito ruim. Então, vomitou, parou o exame, não pode ser feito. Então, tem que tomar, não pode também tomar, parar. Tipo assim, demorar 20 minutos para tomar uma garrafinha, são 200 ml, que geralmente é feito. Tem que tomar meio que guti-guti para poder ter efeito. Acabou de engolir, começa a cronometrar. Geralmente coletado no tempo de jejum, como eu falei, toma a glicose, é feita dosagem com 60 minutos, com 120 minutos e 180 minutos. Pacientes, adultos, normais, até crianças também pode ser feito, ou são as 4 coletas. Na gestante, geralmente só é feito jejum, faz a ingestão e colhe 2 horas depois. Então, o paciente vai ficar lá 2 ou 3 horas dentro do laboratório e vai ter o desconforto de ser furado 2 ou 4 vezes, né? Então, mas é um exame que vai te monitorar o aumento e a diminuição da sua glicemia. Então, o que é esperado? Está em jejum, se fosse um paciente normal, está em níveis basais, 70 a 99. Fez a ingestão da glicose, logicamente ela vai subir. Lembrando que não deve dar maior que 200, né? Quanto mais o tempo vai passando, essa glicemia tende a diminuir. Quando chegar 2 ou 3 horas após a ingestão, já deve estar próximo aos níveis normais, níveis basais, tá ok? Então, qual que é o valor de referência para curva glicêmica? O normal é que dê menor do que 140 miligramas. Pré-diabético, 140 a 200 e diabético maior do que 200 miligramas, ok? Outro exame que existe aí, que é muito feito, que é meio que um exame de monitoramento dos pacientes, é a hemoglobina glicada ou glicosilada ou glicemoglobina ou hemoglobina A1C. Esse exame vai avaliar o nível de ligação da glicose à hemoglobina. Então a gente sabe que a hemácia do paciente vive em média 120 dias. Então essa ligação, uma vez que a glicose entra para dentro da célula e se liga, a hemácia, né, se liga à hemoglobina, é ligação irreversível, então ela fica ligada ali constantemente, não desgruda mais. Perdão. Então, o que a gente fez? O que fizeram?
pegaram esse indicativo da vida média das hemácias, sabendo que era uma ligação irreversível, e desenvolveram um exame que avalia isso. Então, se o paciente chegar um dia de fazer exame, paciente diabético, eles gostam de mentir para os médicos, né? Vou fazer exame amanhã. 3 dias, ou daqui uma semana antes, deixo de comer doce, diminui a ingestão de carboidrato, de gorduras, porque ele acha que a glicemia de jejum, no dia que ele for coletar, vai estar mais baixa. Ok, a glicemia de jejum vai estar um pouco mais baixa, mas a hemoglobina glicada, como eu falei, vai avaliar os últimos 60 a 90 dias. Então o médico vai saber se o acompanhamento nutricional está sendo feito, se a dieta está sendo seguida e se o uso de medicamento está sendo feito ou está tendo efeito no paciente. Então, ele é um exame de monitoramento, é o chamado pegando a mentira do paciente. Então, se o paciente mentiu para o médico, ele vai poder saber nesse momento que não está sendo feito de forma adequada, tá ok? Então, ele vai ver os últimos 60 a 90 dias. Ele é feito hoje, tem vários sistemas, né? Mas é feito por cromatografia. Antigamente era muito demorado para a gente fazer, hoje em dia não. É meio que instantâneo, vem uns disquetezinhos, que é feito por cromatografia, tem uma canetinha que faz a leitura e te dá o valor para você meio que instantâneo. Então o valor de referência, o normal, é menor que 5,7%, pré-diabético de 5,7% a 6,5% e para diabético maior ou igual a 6,5%, tá ok? Então, quais são os critérios para diagnosticar o diabetes? Falar que o paciente é diabético, como a gente falou lá, de maneira meio que separada. Glicemia de jejum tem que estar menor do que 100, deu maior que 126, diabético. Glicemia ao acaso, em qualquer horário do dia, deu maior ou igual a 200, também é diagnóstico de diabetes. Curva glicêmica, né, TOTG, após 2 horas, tem que dar menor que 140. Deu maior que 200, também é indicativo de diabético. E a hemoglobina A1C, deu maior ou igual a 6,5%, também é diagnóstico de diabetes, tá? Então, 2 desses exames qualquer alterado é indicativo, é diagnóstico fechado para diabetes. Existe um outro exame também disponível no laboratório, que nem sempre é pedido, até porque esse é um pouco mais oneroso, né? Que é o peptídeo C. Então, lembrar, peptídeo é uma molécula de proteína, né? De aminoácidos. Então, a insulina, como eu falei lá atrás, não sei se vocês recordam, a insulina é um hormônio proteico. Então, a insulina, tem uma molécula que forma ela que é chamada de proinsulina, como está aí no slide. A proinsulina é a união da insulina com o peptídeo C. Então, todas as vezes que eu produzo insulina, eu também produzo peptídeo C. Então, se eu quero saber se a minha produção de insulina está adequada, eu posso fazer 2 coisas. Dosar a própria insulina ou dosar o peptídeo C, como está descrito aí. Ó. O peptídeo C é usado nesse exame para avaliar a produção de insulina pelo corpo. Produção endógena. Vale ressaltar, como está no slide, que quando eu administro insulina, né, medicamento insulina, ele não faz estímulo, não tem a produção de peptídeo C. Então, ele é muito utilizado para avaliar os níveis de peptídeo C nas casos de diabetes tipo 2, insulinomas, que são tumores, né, lá no pâncreas, hipocalemia na gravidez, síndrome de Cushing e insuficiência renal, tá? Isso eu tenho quando eu tenho níveis altos, né? Níveis baixos de peptídeo C estão associados no diabetes tipo 1 e insulinoterapia. Lembrar, diabético tipo 1 não produz insulina. Então, se não produz insulina, não vai produzir peptídeo C, ok? Então, é um que ajuda a fechar o diagnóstico, avaliar como que esse paciente está. O jejum para ele é obrigatório, também 8 a 12 horas, e o valor de referência é de 1,1 a 4,4 nanogramas por ml. Como eu disse também, existe outro exame que, se eu quiser saber, principalmente no paciente tipo 1, dosar a insulina. Por que nem sempre é feito? Isso aí, por causa do preço. Então, quanto a glicemia deve custar hoje em dia, sei lá, 10, 15 reais, uma insulina deve estar valendo aí 50 reais mais ou menos. Mas os médicos, né, os endócrinos que querem acompanhar tanto os pacientes diabéticos quanto os pacientes que estão em busca de perca de peso, fazendo acompanhamento, sempre é feito, né, um cálculo chamado índice de HOMA. Depois vocês procuram saber o que é esse índice de HOMA, HOMA, tá?
e para ser feito ele vai ser utilizado, vai ter que dosar a insulina, ok? E tem também outro exame que é chamado de proteinúria. Como eu falei, muitos pacientes vão ter lesões renais, vão começar a eliminar proteínas através da urina. Então, eu vou dosar os níveis de proteína na urina do paciente. Para isso, eu vou fazer a coleta dessa urina durante 24 horas. Isso lá na aula sobre proteínas, eu vou mais explicar melhor, falar valores de referência. Mas aqui eu não coloquei propositalmente, mas é de 150 a 300 miligramas em 24 horas. Por quê? A gente não deve eliminar proteínas na urina. Proteína é extremamente importante para o seu organismo. Então, tudo que passa nos rins deveria ser absorvido. Se está eliminando, é porque está tendo lesão renal. Só para vocês terem um entendimento, o nível normal de proteína no meu sangue é de 5,5 a 8 gramas por decilitro. Ou seja, em 1 decilitro eu tenho até 8.000 miligramas de proteína, enquanto a glicose é de 70 a 99 miligramas. Então, 8.000 para 99, o máximo. Na urina é de 150 a 300 miligramas em 24 horas. Isso é o normal, a perca normal do excesso. Paciente que está com lesão renal, já peguei vários casos, de encontrar 3.000 miligramas, 2.500 miligramas, ou seja, muito da minha proteína está sendo eliminada através da minha urina, ok? Então, gente, finalizamos essa primeira aula, né? Busque resolver questões correlacionadas ao tema. Qualquer banco que você vai encontrar, procure resolver. Esse conteúdo, como eu disse, é para poder ajudá-los, não vai ser apenas através dele que vocês vão conseguir a aprovação, mas tenho certeza que vocês vão conseguir melhorar muito a sua pontuação, tá? Muito obrigado a todos, espero que vocês gostem, curtam o vídeo, comentem, nos ajude a divulgar isso aí. Vamos ajudar mais pessoas a conseguir essa tão almejada estabilidade nos concursos públicos. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Abraços a todos.